entrou em contato com a Tânia para promover essa ação, né? O nome dessa ação é Qualidade de Vida, abordando os cuidados necessários no dia a dia, assim como a importância dos exames preventivos. A ideia é trabalhar a saúde, não somente os temas Novembro Azul, Outubro Rosa, somente a questão do exame preventivo, tudo mais também numa visão de uma saúde maior, numa saúde integral, né? Um pouco da Tânia aqui, a Tânia eu vou ler que eu recebi de você, tá? Depois Tá você bom, continua a sua apresentação. Então, médica deixa eu pela Universidade interromper. Federal do Rio de Janeiro, psiquiatra e terapeuta comunitário pela Unifesp, médica da família e comunidade, hipnoterapeuta educativa, psicanalista integrativa e gestora de serviços de saúde pela Fundação ABC. Então, essas informações que eu tenho aqui. Pode complementar melhor aí. Outra coisa também, pessoal, eu acho que talvez alguns não poderão participar. Se vocês estão de acordo, nós poderíamos até gravar essa atividade para deixar para quem quiser assistir depois. Não sei se está tranquilo para vocês. Tânia também está tranquilo para ti. Tudo bem? Uhum. O pessoal está Tudo tranquilo ótimo. mesmo de gravar a atividade para os demais poderem assistir depois? Por- Então é isso. Tânia, eu vou. O pessoal está se manifestando positivamente, então a Sara vai colocar para gravar então, né? E eu vou passar a palavra para ti, então, agora oficialmente, né? Então, para nós continuarmos essa conversa inicial aqui, agora no grupo maior, né? Perfeito. Perfeito. Eu não estou visualizando vocês, as carinhas de vocês. Então, se vocês puderem me ajudar, né, Alex e a Sara, anotando eventuais comentários que sejam mais importantes ou perguntas. Vocês estão vendo a tela? Porque eu acho que eu parei. Ainda está visível a minha tela? Não está aparecendo. Espera aí, então, vou voltar e voltar a compartilhar. Aqui. Que eu comecei a compartilhar e aí vamos voltar? Então eu não vou estar vendo vocês, agora você vê? Sim. Então vamos lá. Então a primeira coisa, né, a gente estava aqui já aquecendo, né, boa tarde a todos vocês. Eh, eu sou médica, mas tenho uma jornada pela saúde pública muito longa, né, nesses 23 anos, eh, e sempre pensando em educação e saúde. Então, apesar de eu ser dessas apresentações, né, do currículo, eu sou médica de família, aí trabalhei muito na comunidade, e aí dentro do trabalho da comunidade eu percebi que nós médicos não sabemos falar de promoção de saúde, de prevenção, de cuidado numa visão integral. Então, nesses 23 anos, eu fui estudar em muitas outras áreas, né? Tem aí colega que é pedagogo, que é linguístico, né? Que vai entender aí como é que a gente se comunica para as pessoas pensarem o cuidado. E aí o que eu aprendi? Que a gente não sabia de nada. Então a primeira convocação que eu faço para vocês, né, nessa tarde, é vocês começarem a gente realizar que a gente precisa aprender muito. Então, apesar de cada um de vocês terem aí uma riqueza, né, de experiências que vocês têm, habilidades que vocês têm, o contexto de muito de nós é esse, né, igual essa foto aí, multitarefa, né. E a gente estava até conversando antes que a gente foi educado a achar que a vida eficiente é essa vida multitarefa, em que eu tenho que dar conta de tudo ao mesmo tempo agora, né. Eu trouxe uma mulher, mas muitos homens também poderiam se aplicar aí, tá, nessa imagem, né. Então você canta, assovia, chupa cana, né, essa expressão popular que a gente acaba tendo que se vendo nesse lugar que tem que dar conta de tudo, né. Então a primeira coisa é a gente ir observando em que contexto a gente foi se situando ao longo da infância, ao longo da adolescência, ao longo da nossa carreira e onde a gente está hoje. Então essa rotina super acelerada que gera
estresse, e o estresse, gente, hoje a gente sabe que altos níveis de estresse, sobrecarga mental, elevam o tal hormônio cortisol, além da noradrenalina, e o cortisol inibe o córtex pensante. Então a pessoa ela vive no modo automático. Ela acorda, ela vai trabalhar. Antes nesse slide tinha assim, a pessoa pega ônibus, gasta tempo no trajeto, se estressa. Hoje a gente não tem gasto de tempo em trajeto. Muita gente, né, ainda mantém o modo presencial ou híbrido, mas a maioria foi para o home office. Mas ainda assim o estresse não reduziu. O estresse está grande. E aí a gente vai, assiste uma TV, coisa tóxica, coisa negativa, muita realidade que a gente fala, minha nossa, corrupção. E aí a gente vai dormir, muitas vezes não consegue dormir. E aí, como ter essa jornada de autocuidado? Então, a grande questão é que a gente foi apresentado a um modo de vida que não começou agora, na pandemia. É um modo que a gente já vem, né? Nessa toada, desde a escola, né? E aí é o desafio de criar tempo. Para a gente falar em mudança de estilo de vida, em autocuidado, né? E aí o Alex está falando, essa questão é mais do que a gente pensar o cuidado do exame preventivo para a mulher do câncer ginecológico de mama, de colo, uterino, do homem do câncer do novembro azul, do câncer de próstata, esse desafio de sair do modo automático, que já vem numa toada, a inércia, né? O que é inércia? Essa tendência a repetir, repetir, quando você vê, você está no modo automático. Então, esse desafio que eu queria chamar vocês a criar tempo. Ah, Tânia, mas como que eu vou criar tempo com esse trabalho? Como que eu crio tempo com essa família? Como que eu crio tempo com essa chefia? Como que eu crio tempo? Se você não cria estratégias para sair do modo automático, muitas vezes reconhecer se você está desconfigurado, adoecido, porque você não consegue mesmo fazer um processo de sair do modo automático, como é que a gente se reconfigura? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que eu chamo isso de jornada de fortalecimento, tá? Então, essa jornada que é começar a olhar para essa vida que vem no modo automático e pensar, não, a vida pode ser mais saudável. Eu posso viver uma nova vida dentro desta vida, né? E que essa jornada é para todos nós, né? Que estamos aí com altos níveis de estresse elevado, ou mesmo muita gente já vinha com ansiedade generalizada, com pânico, com depressão, né? Com problemas emocionais, com dificuldade de controlar a alimentação, né? De controlar o peso, né? A gente estava até falando, o Alex, como ele se renovou e foi no processo de aquisição gradual, mas é possível essa jornada, precisa ter decisões, né? E outras pessoas que têm doenças crônicas, pressão alta, diabetes, colesterol alto, elevado, triglicérides elevado, esses desafios de uma vida mais saudável que estão aí para todos nós, né? Então, quanto que a gente está disposto que nessa nada mole vida, não é fácil ser humano, não é fácil. Primeira coisa, realiza, é difícil. E é difícil, ah, Tânia, mas é fácil para você? Não, é difícil para todo mundo, de perto. Todos nós temos muitos desafios, né? Então não é fácil para ninguém. Então a gente viveu aí, né? Aí tá saindo desse pandemônio pandêmico, né? A maioria muito afetado, né? Especialmente o Brasil, que foi, né, um campeão aí de mortalidade, foi muito impactante, é ainda muito impactante os efeitos da pandemia, né? E como que a gente pode aí buscar uma resiliência, né? Paz no meio disso tudo, felicidade, né? Felicidade interna bruta. Que é isso? Como é que você consegue estar estável no meio disso tudo? Você é zumbi? Você não sente nada? Como é que você, na crise, vê oportunidade? E eu não sei vocês, né, mas eu escuto no meu dia a dia eu tenho muitas oportunidades de aprender. E eu sou muito grata, sabe? Porque igual padre e médico,
E eu tenho escutado muitas histórias de superação. Então tem muita história de dor, tá? Às vezes você fala assim, eu atendo um paciente, ele conta que ele teve muitas perdas da avó, da mãe, e ainda assim ele fala: "Essa crise foi tremenda, mas eu aprendi", né. E aí você vê que o ser humano ele tem uma capacidade sim, de significar e ressignificar a vida dele. Às vezes ele não consegue fazer isso sozinho, às vezes ele precisa abrir aí a espaço para terapia, ou espaço para novas conexões sociais, para ele poder ressignificar mesmo a dor, né. Então, é só para fazer essa introdução nessa jornada de autocuidado que é atravessada por tudo isso. Porque quando a gente fala assim, a pessoa precisa cuidar da saúde dela, mudar o estilo de vida dela, tratar o diabetes, fazer exame preventivo, mamografia. Tudo isso que eu venho falando com você não são esses desafios? Criar tempo, lidar com tudo isso que está constelando, e aí tomar uma atitude para sair do modo automático. Então, não dá para eu falar dessas medidas, né, de reconfiguração da vida, sem considerar tudo isso que vocês estão vivendo, né? Então, quando eu faço alguns grupos, né, e eu pergunto para as pessoas assim, quais são as suas expectativas de transformação, né? Alguns workshops que eu fiz lá atrás, eu fiz um print de uma enquete que eu fiz com alguns dos meus pacientes e eles falavam, né, que eu quero é reduzir a ansiedade e a minha tristeza, que estão elevados. Aí alguns colocaram a opção, eu quero ter paz interior. E aí, engajar em exercício físico caiu na mesma porcentagem de paz interior. Tem outras pessoas que falaram assim: "Eu quero melhorar a qualidade dos meus relacionamentos, porque estão muito tóxicos. Melhorar a alimentação, reduzir a compulsão alimentar". Você vê que a maior parte das pessoas, elas foram falando de contextos. Aqui, quase ninguém falou de tratar a hipertensão, tratar o diabetes. Então, a primeira coisa que você tem que ver na hora de cuidar da sua saúde é entender esse cenário, esse contexto que você está agora, e realmente cuidar desse contexto. Então, mapear, o que eu chamo de escaneamento. Então, que contexto você está vivendo, que é um contexto automático, mapear isso. Que contexto automático é esse que está impedindo você de bem viver? E a partir daí, cuidar disso, né? E aí tem muitos cuidados necessários. Se alguém quiser me interromper, botar aí o áudio, falar, porque eu não estou vendo, tá? Então, mas eu escuto. Então, se alguém quiser fazer algum apontamento, uma contribuição, falar, ah, não é nada disso, ou é isso mesmo, fica à vontade, tá bom? Então, nessa jornada da saúde, né, que não é só não ter doença. Saúde não é só não estar doente. Então, por exemplo, ah, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes, logo eu tenho saúde. Não é bem assim, né? Tem pessoas que elas não têm nenhuma doença, mas elas estão adoecidas, emocionalmente, socialmente adoecidas, isoladas, né? Então, saúde é um conceito amplo de bem-estar físico, é um desafio. Tem gente que fala que esse estado que a OMS fala de saúde é até uma utopia. Fala assim, é utopia, não tem como ter saúde, né? Tem gente que fala assim, não tem como ter saúde. Porque são tantos pilares para equilibrar, né? Bem-estar físico é eu pensar os meus check-ups, estou com os meus check-ups em dia. Tem gente que, né, tipo, não tenho tempo, Tânia. 2 anos, se passar o tempo passa rápido e há muito tempo, eu não estou sentindo nada, não faço check-up. Não é um desafio, bem-estar físico? Porque inclui só o bem-estar físico inclui check-up, vacina. Depois que a gente fica adulto, a gente esquece, né, que tem que vacinar. Atividade física, alimentação saudável. Então, só o pilar do bem-estar físico, quando a gente vai olhar, minha nossa, vixe, só da Tânia falar, tem um monte de agenda para cumprir que está pendente, né? Bem-estar mental. Quando a gente fala em bem-estar mental, a gente está falando em a capacidade de você assumir a responsabilidade pelos seus resultados emocionais. Então, por exemplo, emocionalmente você não está bem com a sua família. Emocionalmente você não está bem com o seu trabalho. Saudável mentalmente, porque todo mundo tem problemas. Então,
normal você ter problemas no seu trabalho, na sua família, mas saudável mentalmente é quem assume a responsabilidade para lidar com esses problemas. Então, olha só como saúde mental tem a ver com assumir responsabilidade. Não significa não ter problema. Então, você pode ter uma doença emocional, mas você assume a responsabilidade. Por exemplo, tem pessoas que têm doença bipolar, ou toque, ou depressão, mas ela tem saúde mental porque ela assume a responsabilidade do cuidado dela. Olha que interessante isso, né? Ela assume que ela, quais são as minhas necessidades? Ela não negligencia. Então essa jornada da saúde é um convite a vocês começarem a pensar o próprio pensamento. Como é que vocês lidam com assumir a responsabilidade desses cuidados, nessa balança que é complexa, viver é difícil. Ser humano é difícil, tem muitas balanças. E a gente tem que seguir. Não dá para desistir e falar igual eu não trouxe nesse slide, é um esquilinho que fala assim: "Para que eu quero descer". Às vezes até a gente pode fazer isso por alguns dias, mas depois a gente tem que continuar caminhando nessa jornada, né. Então é assumir essa responsabilidade. O que está faltando? Eu preciso aprender mais? Eu só sei que eu nada sei, eu preciso aprender sobre assumir essa responsabilidade que é tão complexa. Bem-estar social. Então, eu consigo ter relações pessoais e de comunidade ou eu estou me afastando? Porque tá tão difícil viver em comunidade, não é, gente? É difícil viver em comunidade, né? Porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que são violentas no trato, né? Que falam de um jeito rude, violento. E como é que você vai ter a habilidade? Olha que complexa essa jornada da saúde ter habilidades socioemocionais. A gente aprende, até eu vou dar uma referência para vocês, tem uma metodologia do Dalai Lama com Daniel Goleman, que é gratuita, uma metodologia gratuita que está no site chamado CE Learning, tá? CE Learning, que é de habilidades sociais, emocionais, espirituais, éticas para você ter mais flexibilidade, posicionamento. Olha que uma habilidade, bem-estar social é um desafio. A gente não é ensinado, nem na escola, nem na faculdade, nem no trabalho, a ter habilidade. E aí isso afeta a nossa saúde. E o bem-estar espiritual, que agora na medicina está se falando muito, começou com a cardiologia. Sociedades de cardiologia começaram a ver que quem tinha bem-estar espiritual tinha menos complicação de infarto. Olha só que interessante, a ciência começou a ver que a espiritualidade é uma dimensão fundamental para a saúde. Como que a gente tem trabalhado a nossa espiritualidade todo dia? Ah, mas Stânia, você está dizendo que eu tenho que ser religioso? Não, espiritualidade não é religião. Então é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Dessa jornada de fortalecimento. E é fácil, não é nada fácil, né? A gente não é ensinado a lidar com isso, né? E o que a gente pretende fazer a respeito? Porque se eu vejo que é difícil e eu não faço nada a respeito, eu sou engolido. Eu só entro no modo automático. E quando eu vejo, eu falo, minha nossa, não dá para lidar mesmo. E aí as pessoas deprimem. Mas quando você começa a entender que o que está te faltando é conhecimento, você não é culpado. O que te falta é conhecimento. E você precisa ir nessa jornada de se conhecer e conhecer áreas e lugares e como lidar com esses cenários, né? E a maior parte de nós entrega, né, os pontos porque acha que é muito complexo e desiste, fica triste, né? Esse é um slide do INCA que mostra que quase que 90% dos cânceres, tá? Por exemplo, e hoje isso não se localiza só para câncer, a maior parte dos cânceres são determinados não pela genética, tá? Que a gente às vezes fica assim, poxa, meu pai tem história na minha família de câncer, né? Ficou com medo. Mas saiba que só 10 a 20% do que gera o câncer é a tua genética. Só 10 a 20% do que gera câncer é a sua genética. Salvo em alguns cânceres que são muito, muito fortes da genética.
80% do que deflagra, do que dispara o processo de adoecimento do câncer é ambiental. É falta de exposição ao sol, é cigarro, é bebida, é alimento com agrotóxico, é alimento com aditivo químico. E, pasmem, isso não é só para o câncer. Cada vez mais está se estudando que fatores ambientais também, alimentação interfere na depressão, no surgimento da depressão, da ansiedade. Hoje a gente está vendo que o que a gente come vai determinar mais ou menos saúde mental também. Então vamos lá para cada dimensão, né? Do bem-estar físico, que tem, ó, só bem-estar físico, vamos escanear. Quanto que você tem colocado movimento na sua vida. Então a gente não quer só comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, e é sobre essa tocar. Tem um teórico chamado Ken Wilber, tá? Vocês que estão dentro de uma faculdade, esse é o espaço, um celeiro para saborear conhecimento. E é isso que eu estou tentando provocar em vocês. O Ken Wilber, ele fala que essa vida que é plena, porque todos nós estamos de passagem, né? A pandemia mostrou que a vida, né, é sopro. Mas o que faz você sentir a vida, uau, eu estou vivendo, é quando eu começo a tocar as dimensões da vida. E eu sinto que eu estou adquirindo, eu estou avançando, eu não estou travado. Então, quanto que você tem promovido movimento na sua vida? Ah, Tânia, eu não gosto de movimento. Movimento é academia? Não, movimento é o seu jeito de começar a se movimentar. Seja da dança, seja na subir e descer escadas. Como você abre caminho, isso é caminho de pensar, tá? Porque quando você começa a pensar e a agir, isso vai abrindo caminhos que a gente chama conexões neurais. E quanto mais conexão você abre, mais o seu cérebro vai falando, isso é legal. E você vê os resultados e você vai querendo abrir mais essa dimensão. Então, gente, a atividade física é tão poderoso para gerar saúde, saúde física, saúde mental, que você tem que considerar, bom, mas eu nasci assim, eu sempre detestei exercício por causa da escola, fazia um bullying. Você tem que escanear o que está te segurando. Necessidade da alimentação saudável, né? Como é que está a tua alimentação, né? Você está reconhecendo as queixas do seu corpo e da sua mente? E se você não está conseguindo acessar essa dimensão, busca ajuda, mas sistema Toyota de produção tá ruim, tá sentindo que você está negligenciando, puxa a trava e para. O que eu tenho que mudar de padrão? E se você não pensa, não há a cascata de agir, de sentir, de agir, não muda. Quando você vê, você está fazendo mais do mesmo, negligenciando o seu bem-estar físico, tá? Então, essa coisa de criar movimento. Então, 30 minutos, gente. São 30 minutos. Você fala, não tenho tempo. Se você não cria tempo para você, ninguém vai criar. Mas eu não gosto. O seu cérebro está travado num processo em que ele não consegue sentir o prazer. Mas se você encontrar uma música, um contexto, um amigo, alguém para você começar a criar movimento, você vai sentir o prazer disso ao longo de. Basta 6 semanas, 8 semanas para criar um novo hábito, né? E a vida é outra. Então, eu acho que depois eu queria ouvir quem conseguiu fazer isso. Eu mesma fui boa parte da minha vida sedentária, né? E quando eu já tenho uns 15 anos que eu comecei a correr, os meus colegas que me vêm da faculdade, poxa, Tânia, você corre 10 quilômetros, nem eu poderia imaginar. Então, eu me sinto nova, é como se eu fosse vivesse uma nova vida, uma nova Tânia nessa vida. Reconhecer os hábitos alimentares, né? E como eles interferem no corpo. A gente come e não percebe nada do que a gente está comendo está causando no nosso corpo. Ah, mas eu gosto de refrigerante. Teu paladar já está com essa tendência a nem perceber os sabores, que só está percebendo excessivamente doce ou excessivamente salgado. Então a gente perde a sutileza, né? A gente vira e fica no modo do que se apresenta da mídia, né?
E aí eu já falei sobre como essa alimentação, que chama dieta do Mediterrâneo, que tem sementes, que tem os ômega 3, ômega 6, folhas, como tudo isso gera saúde para prevenção de cânceres, para a estabilidade do controle aí da hipertensão, né, o controle do diabetes, para a saúde mental. Então, é uma tacada que tem efeitos sistêmicos, tá bom? Essa questão de reconhecer as necessidades do corpo e não negligenciar, né, o excesso de peso, que não é mais assim, a gente falava assim: "Não, a gente não pode fazer bullying ou discriminar alguém pelo peso, mas a gente precisa entender que a gente vai se acostumando a ficar em sobrepeso e obesidade, e isso gera um descontrole para ossatura, para as articulações, para o metabolismo, para o fígado. Então os depósitos de gordura não é mais uma questão estética, é uma questão que eu tenho que olhar. Deixa eu ver aqui, a questão do cigarro, né. Então como é que está o meu processo com o cigarro? O cigarro estimula a dopamina, sistema de prazer. Às vezes a sua vida está tão estressante, que você está precisando botar a dopamina do prazer do cigarro, porque ele age nesse mecanismo. E se você não cria outros mecanismos de prazer na sua vida, espaço para criar prazer, esse vai ser o prazer que você vai ter que lidar. E os impactos do cigarro são grandes. O álcool, cada vez mais eu tenho visto muitas mulheres, a gente antes, né, se falava assim: "Ah, o álcool é um problema mais de homem", né. Antigamente, na epidemiologia, a gente via mais homens de meia idade tendo problemas com álcool. Hoje, vocês sabem, são crianças, são adolescentes, são mulheres. Por quê? O escape dessa sociedade automatizada, sem criar esse tempo, essa educação dos sentidos, é buscar prazeres, algum escape. E aí é importante o sistema Toyota de produção para e busca desconfigurar o padrão, né? E a gente vai falar sobre isso. A questão dos check-ups, das triagens que a gente foi falando, né? Desde a prevenção dos cuidados, exames de triagem, a gente fala do outubro rosa, a prevenção do câncer de mama, também a questão do Papa Nicolau, da prevenção do câncer de colo de útero, né? E do novembro azul. Vários tabus que a gente tem que enfrentar, romper com tabus. E a principal chamada que eu faço para vocês é romper o tabu de vocês continuarem olhando para a vida de vocês e vendo tanta coisa que você congela. Sabe efeito, Chaves? O Chaves, quando ele se assusta, ele trava. Geralmente é assim que a gente funciona. Quando a gente olha muita coisa que não está legal, a gente trava. E aí eu estou te chamando a olha para tudo isso e busca ajuda médica, psicológica, espiritual, social, porque esses mesmos caminhos que estão desorganizados, você tem que reconfigurar novas conexões para sair desse padrão automatizado. Percebem isso? Então, a saúde física está desorganizada. Quem é que você conhece que, de alguma maneira, tem disponibilidade para te ajudar nessas agendas de reconfigurar a sua saúde física? Quanto que você vai criar tempo? Porque ninguém vai criar para você. Então, a maior parte dos meus pacientes que eles chegam doentes, né, emocionalmente, o que eu já falo para eles assim: não se apoie só na medicação. Porque a medicação ela é parte do processo de reconfiguração, você que está bebendo muito, está comendo muito, não dorme, então o remédio ele vai tentar reconfigurar a parte química, funcional. Mas se você não intervir em criar novos estilos de vida e sair dessa determinação do mundo que te pede para te acelerar, ninguém vai fazer por você. Você fala assim: "Tânia, eu vou ser mandada embora". Olha, eu digo para vocês que eu conheço médicos, eu conheço pessoas extremamente capacitadas, extremamente qualificadas, com pós-doutorado, que elas morrem de medo de perder o emprego. E eu também tenho filhos, eu estou te falando uma coisa que eu vivo e que eu vivi.
que é o posicionamento, e eu já vi várias pessoas em burnout, quando ela volta ao trabalho, esse posicionamento de você vai trabalhar, você vai ser eficiente, mas você tem que criar pequenos tempos para você de qualidade. E isso é uma decisão que quem toma nota que a vida muda, ela não fica tão ruim. Então, a questão do bem-estar emocional, as suas necessidades emocionais, que a gente falou lá. Quais são as suas necessidades emocionais? E o quanto que você está passando por cima. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que eu atendo que elas têm uma família tóxica, uma mãe tóxica, um pai tóxico, um filho tóxico, ou, né, elas mesmas estão se sentindo intoxicadas, elas falam: "Eu não me aguento, eu não me aguento". Tem pacientes que chegam para mim e falam: "Eu não me aguento". E aí, o quanto que você está considerando as suas necessidades emocionais e está fazendo algo a respeito, né? Buscando, mas eu não quero. As coisas não mudam se você não toma a decisão de cuidar. Então, esse nosso workshop aqui de hoje é mesmo para. Qual é o meu grande objetivo aqui? Estimular você a rever a maneira como você pensa o seu próprio cuidado. E assumir essa responsabilidade por esse cuidado. E começar despacito, né? Escolher uma dessas áreas que está mais crítica, ou a que é a mais fácil para você, e começar a fazer algo a respeito. Abre, sai do modo automático, tá bom? Reconhece os seus ritmos. Todas as pessoas têm ritmos que a gente chama ultradianos. O que que é ritmo ultradiano, gente? Ritmo ultradiano é assim. Tem pessoas que acordam cheio de energia. O meu namorado fala que eu tenho, ele é baiano, ele fala assim, ele fala uma expressão tão engraçada, que ele fala que eu acordo com a energia da bexiga. Né? Ele fala que eu tenho uma energia, mas tem pessoas que elas acordam de manhã com menos energia. E é o ritmo dela. E você tem que entender que nos teus momentos de flow, de maior potência, aquele momento você vai trabalhar e você vai render, às vezes, por um dia inteiro. Tem momentos que eu sento para produzir conteúdo, que eu trabalho assessorando empresas, e aí eu produzo coisas que eu sei, eles mesmos sabem, você também sabe. Às vezes você, em 2 horas, você fala assim: "Uau, produzi por um dia". Só que você não para aí, você não é gentil com você. Aí vem o teu momento de baixa, porque todo mundo tem, ao longo do dia, o teu cérebro tem momentos de alta produção, momentos de baixa. Se sente assim: "Poxa, mas tem uma hora do dia que parece que não vai, eu não produzo, não vai". Só que você se força, você em vez de parar, porque o teu cérebro está falando assim: "Agora é a baixa, é o ritmo ultradiano de baixa". Agora você descansa, agora você fecha os olhos, descansa 10 minutos, 15 minutos. Aí você fala assim: "Eu estou falando 1 hora, eu estou falando para você parar e viajar? Não, estou falando 15 minutos". Nem isso as pessoas se autorizam. Não, eu tenho que, por conta do medo, não é verdade, gente? Então a gente vive em função de um sistema de ameaça, de o tempo todo ameaça. Você entrou nesse sistema. 10, 15 minutos de pausa para você rir, para você brincar. Agora que tem muita gente em home office que tem, às vezes, piscina no prédio, desce, bota o pé na água. Não, 10, 15 minutos você não pode. Você mesmo diz: "Eu não posso". Né? Não respeita os ritmos ultradianos, né? E nem cria esse espaço para estimular o seu cérebro para aprender a ter bem-estar emocional, essa aprendizagem emocional, tá? Então, você se sentir estimulado, né, comprometer-se com novas habilidades, porque o Hettler aqui já em 76 ele estava falando que quem faz atividade intelectual estimulante, putz, eu estou aprendendo uma coisa nova, eu estou me sentindo estimulado. Do que você gosta? Você gosta do que você faz? Você aprende algo interessante todos os dias? Isso é fundamental para a saúde, da saúde mental. E quando você vai escanear isso, será que estou estimulado? Eu não crio nenhum nada, não estou aprendendo nada. Nada que seja realmente gostoso. Quando eu vejo, eu estou fazendo um MBA, mas eu estou
tô cansadíssima, exaurida. Deixa eu ver aqui o meu tempo, ainda tenho bastante tempo. Então, o quanto que a gente vai tomando as decisões para as coisas não irem no modo automático, só vai derrubando, minando a vida, tá? Gerenciar os meus pensamentos, gerenciar os meus sentimentos e os meus comportamentos. Quanto que eu estou vendo os meus comportamentos tão tóxicos também? Como é que eu estou lidando com isso? Tá? Então, se eu estou reconhecendo que eu estou doente, mas eu não quero tratar, né? Isso é importante no teu processo, né? Trabalhar a personalidade, reduzir a instabilidade emocional, as emoções negativas, né? Para a gente prevenir as principais doenças mentais e não recair das doenças mentais, né? As necessidades sociais que eu acabei tratando aí, né? O quanto que a gente tem relações na família, na comunidade, no trabalho, que são gratificantes ou não, são tóxicas. E como, por exemplo, essa semana, eu conversei com vários pacientes que elas estavam falando, né? Os enfrentamentos com a mãe, às vezes uma mãe que se coloca no lugar de filha, um irmão que se coloca no lugar de filho, e aí, quando você vê, você tem a sua família e você tem mais uns 3, 4 filhos para cuidar. E aí, como é que você faz esse processo de desmame? Como é que você constrói uma o que cabe a você, o seu lugar no mundo, qual é o seu papel, né? Que papéis? Qual é o limite disso, desses seus papéis? Porque às vezes você está assumindo papéis que não são seus, e aí você está sofrendo socialmente. Ou você está lidando com uma liderança que você está com medo dela, e todo mundo está com medo dessa liderança, e ninguém faz nada, ninguém se posiciona, ninguém conversa, ninguém reconhece. Então, é desafiador, né? Se colocar, se comunicar. Por isso que eu tenho trabalhado muito nas empresas, comunicações não violentas, posicionamento, né? Para a gente poder ter mais bem-estar social, né? Então, o bem-estar social é o quanto o trabalho ele facilita as habilidades, ele valoriza os talentos de uma maneira significativa. As pessoas se reconhecem, elas não são um número, né? E quanto que você está vendo que você está valorizando o seu bem-estar ocupacional, buscando isso, né? E a família, né? Quanto é importante a gente também ter um conceito de família. Eu vejo muitas pessoas que elas não organizam a vida delas, porque a família, às vezes, está muito desorganizada, e aí eu tenho que dizer assim: peraí, qual é o limite disso? Eu tenho uma paciente que me compartilhou que ela, toda vez que ela ia na casa dos pais, os pais, eles brigavam. Mas brigavam, não era uma briga só verbal, não. Eles brigavam dela, a mãe dela machucava o pai dela, jogando objetos. Aí eu perguntei: há quantos anos isso acontece? E sabe quanto tempo isso acontece? Há 40 anos. E ela fala que desde que ela era pequena, essa dimensão da família é tóxica. E que o pai não quer ajuda, o pai já se machucou, porque lá inverteu, né? Quem bate é a mãe. E aí ela falou, mas eu me sinto que eu tenho que resolver. E essa dimensão social, a gente tem que entender quais são os limites, nossos limites. Aprender a lidar com os desafios sociais e as escolhas dos outros. E aí ela foi trabalhando isso, a aprendizagem de se posicionar com eles e falar assim: se eu chegar aqui e vocês podem se bater, então, vocês querem se bater? Mas se na minha presença não. Então, se eu vir aqui e começar alguém a levantar o objeto, eu dou tchau. Eu venho, aí ela trazia, eles mudaram o padrão, porque ela levava bolo, ela levava coisas gostosas, e eles começaram a brigar. Quando ela começou a mudar o padrão, porque eles não queriam que ela fosse embora, então eles mudaram. Então, a habilidade para essa jornada de balanço social não é uma coisa que é plug and play, copia e cola. Cada família e cada situação você vai ter que ver como você vai se posicionar. Não é uma coisa copia e cola igual. Essa história dela não pode se atribuir a você, porque tem particularidades. Mas como é que você aprende a lidar com isso? Porque isso te desconfigura para você cuidar, para você ter energia. Ela voltava, falava assim, parecia que eu voltava sem energia. O meu marido falava, toda vez que você vai lá, você volta
cuspir no marimbondo, fica uma semana insuportável. Então, quando ela começou a mudar isso, ela começou a ver as agendas de cuidado dela. Então, veja como essa dimensão é importante de ser vista, né? Quando a gente começa a ver quais são os vínculos que eu tenho, eles são indiferentes, então eu tenho que mudar isso a respeito. Eu tenho que buscar pessoas com mais qualidade. Ah, não, mas eu quero que a minha mãe seja legal. Eu quero que o meu colega de trabalho seja legal. Amplia, busca. Se você buscar expandir, você fica insistindo em mais do mesmo, o outro tem que mudar por ele. Se não muda ele, muda você. Então, é muito importante a gente ver e mapear os nossos vínculos para aí poder ter essa agenda de cuidado, né? A questão da comunidade. Quanto mais eu me engajo em comunidades que querem o bem uns dos outros, e existe gente, são raros, mas existem pessoas que querem o bem uns dos outros. E a gente está migrando aí da dimensão social e logo vai chegar na dimensão espiritual. Quando eu falo dessa jornada, quando você começa a tomar uma atitude de se conectar, você não foi ensinado na infância nem na adolescência a participar de grupos que fazem coisas uns pelos outros. E isso melhora muito a saúde. Porque essas pessoas que querem fazer bem uns pelos outros, elas querem viver bem. Elas querem viver, elas não querem sobreviver. Elas querem fazer pelo outro, elas querem se apoiar, ter relações afetivas, de respeito. Isso existe. Só que a gente tem que realmente buscar construir isso, buscar ver na nossa comunidade quem está envolvido nisso. Às vezes as comunidades, elas são para inglês ver, né? Às vezes a gente vai numa igreja, num grupo comunitário, numa Rotary, e tem egos, mas tem muita gente boa que quer fazer trabalho de verdade. E é esse grupo que você tem que se conectar, né? Para a sua saúde integral, porque eles querem se movimentar, eles querem comer melhor, eles não querem só, né? Eles querem todo, a visão integral, tá? E chegando aqui, já finalizando, prometo a vocês, essa jornada do bem-estar espiritual, que tem a ver com propósito de vida e valores. Quais são os seus valores? Mas os seus valores que quando você fechar os olhos você vai falar assim, putz, eu combati o bom combate, eu vivi com os meus inegociáveis, que é ser doce, ser não violento, me posicionar sim, falar não quando eu tenho que falar sim, querer coisas boas, transmitir coisas boas. Eu vou deixar isso não só para minha família, mas eu vou deixar isso para minha comunidade. Espiritualidade é você querer um mais do que só o ego, é querer para outros. E isso pode ser através da religião ou não, né? Praticando ou não uma religião. Mas a religiosidade que desperta a espiritualidade, ela é algo que fica de patrimônio, mas patrimônio para muitos. E a maior parte de nós não trabalha a espiritualidade. Espiritualidade é muito importante para a nossa saúde física. Quando eu falei para vocês, quem tem espiritualidade tem menos complicação de infarto. Quem tem, isso é estudo científico, quem tem espiritualidade tem menos complicações de doenças mentais, tem doenças mentais com maior taxa de recuperação, com menos agravamento, né? Quando é espiritualidade, com esse senso de leveza. Espiritualidade não é combate de religião, né? É aquele religioso que ele é aberto, né? Ele é aberto, ele quer comunicar com os outros. E é o que dá sentido a essa vida, né? Sentido de propósitos, esperanças, mentalidade de principiante. Eu só sei que eu nada sei, eu quero aprender. Não sei de nada. Quanto mais eu vejo que eu penso alguma coisa, que bom que eu tenho muito conhecimento, mas eu tenho muito mais a aprender, né? E é preciso estabelecer reconexão para a gente ter essa saúde integral. Veja que é um desafio que não é raso viver ser humano, a gente tem esse córtex, e isso implica em tanta coisa ruim, mas tanta coisa possível, né? E aí essa jornada é indispensável para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês, de ativar a atenção plena, gente.
consistência, coerência, constância, né? Esses 3 Cs. Consistência, coerência e constância. E vou encerrando aqui, quero olhar aqui, ó, deixa eu encerrar o compartilhamento para eu poder ver as carinhas, porque eu fiquei um tempão sem ver vocês. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Finalizar a apresentação. Já está não aparece mais. Ah, agora eu vejo vocês. Aí, gente, por favor, eu fiquei, sejam generosos, abram as câmeras. Falei mais do que a mulher da cobra, essa médica comunicadora. Às vezes eu tenho agora uma equipe que fala assim, Tânia, não fala assim. Eu não consigo. Eu queria ver as pessoas. Estou vendo aqui, olha, o Daniel, Irene, Elvis. Quem quiser, fica à vontade, viu, gente? Quem sentir a vontade para mostrar o rostinho. Josiane, Jaqueline, Maristela, Josiane, Jocelane, Irene, Marcelo. Deixa eu ver as carinhas. Como é que tudo que eu falei, ó, muita provocação, hein, gente? Isso aqui dá conversa para Mar de Metro, hein? Não sou mineira, não, sou carioca da Gema, ó, Márcio, Viviane. Como é que o que eu falei aí ressoou em vocês? Como é que essa mensagem aí chegou em vocês? Andréia, aí tem as outras pessoas que estão mais tímidas. Como é que chegou aí em vocês, gente? Essa Dá para mensagem. falar? Aqui Então, vamos. Tânia, eu gostaria de agradecer a tua fala e cada vez fico mais feliz de ver os profissionais tendo essa visão holística do tratamento integral, né, da saúde dos pacientes, das pessoas. Então, só gratidão. Eu já estou nessa caminhada após um histórico de depressão e acredito que é bem por aí. É a questão da saúde para a gente cuidar esses adoecimentos, né, mentais e se reconectar conosco, sempre tendo nossos momentos de pausa, que são os que realmente vão fazer com que a gente esteja bem conosco e também propiciando aos que estão conosco, né, um bem-estar integral, porque nós somos, temos que ter autorresponsabilidade. A agressividade, às vezes, do outro impacta na nossa vida, mas se nós tratarmos determinadas ações na gente, a gente consegue que isso seja amenizado ou que o outro também busque um tratamento. Então, é bem interessante e nessa questão da pós-pandemia, vai também, eu acho que é um debate bem interessante, porque muitos ou buscaram uma qualidade de vida melhor, ou estão precisando buscar uma qualidade de vida melhor, dependendo de como esse momento, esse contexto histórico, social, foi vivenciado por cada ser humano, né? Eu só tenho, infelizmente, por um lado, né? Tivemos muitas mortes, muitas perdas, mas eu tenho só gratidão pela pandemia, porque para mim foi um momento assim muito especial na minha vida, eu me dar esse momento de pausa e de ficar curtindo a minha família, o meu marido, a minha filha, enfim, os que estão próximos de mim. E para mim, assim, foi muito importante e só nos fez nos aproximarmos mais. Assim como muitos nessa pandemia fizeram com que interrompessem vários laços, né? De casamentos, de vivências, assim. Então, a pandemia é um contexto bem diferenciado para cada pessoa e impactou de diversas formas, mas o importante é a gente continuar caminhando, buscando a qualidade de vida e só gratidão, desculpa que eu falei demais. Não, falou coisas muito importantes, porque exatamente essa crise, esse pandemônio pandêmico, ele foi vivido de muitas formas para cada família. E eu vi histórias muito bonitas mesmo, né? Apesar de muita dor, sem dúvida, né? Nem, não tem dúvida que a gente teve, tem um estressor tremendo,
a mudança do emprego, né, a reconfiguração da forma de trabalho, a maneira como o home office se organizou também, que foi muito estressante. Os adolescentes sofreram, né, ainda estão aí sofrendo os efeitos dessa dificuldade toda, né, de socialização. Muitas áreas foram, afetadas, né, imagina quem trabalhava com turismo, quem trabalhava, né, um comércio, foi bastante impactante, mas tem muitas histórias como a sua, de pessoas que restabeleceram convivência, se escutaram, começaram a conviver de um outro jeito, né, e tem sim, tem muitas histórias bonitas, né, inclusive de pessoas que reaprenderam e se permitiram fazer o que gostavam, né. Muito bom o que você falou, bem importante, bem importante. Quem mais? Como que vocês sentiram essa obrigada, viu. Obrigada pela sua fala, muito importante, Luciane. Quem mais sentiu, assim, uma provocação, com essa nosso bate-papo? Doutora Tânia, me permita, por gentileza, não sei se vocês me ouvem, Sim, sim, sim. me inscrevi aí no bate-papo. Eu peço inicialmente perdão pelo atraso, eu não consegui, deixa eu começar aqui confessando que eu não consegui pegar o início da sua fala. Então, peguei da metade em diante, mas fui bastante impactado por tudo aquilo que foi compartilhado. Eu creio que a sua palestra, a sua fala tocou não apenas na mente de todos nós, eu acho que conseguiu tocar também nos corações, nos sentimentos, exatamente por essa visão holística que a Jocelaine mencionava anteriormente quando se inscreveu, né? E eu entrei, acessei aqui, quero aproveitar a oportunidade só para deixar o registro aqui da reitoria de parabenização ao CIAS pelo evento. Vejo que este tipo de ação, de atitude, é muito oportuna, relevante para este tempo tão complicado, que foi bem mencionado, bem abordado pela doutora Tânia. Vejo os colegas aqui e o fato de nós estarmos conectados nesse momento é porque certamente sentimos a necessidade de discutir, de dialogar, de buscar alternativas para melhorar as nossas condições nas relações que temos. Muitas das coisas, inclusive, a gente percebe ao longo da nossa trajetória, da nossa caminhada, as necessidades de ação, de atuação, mas nem sempre conseguimos colocar em prática aquilo. E os momentos de coletividade como este, talvez sejam sensibilizadores e inspiradores. Eu digo isso a título de exemplo, pensando até nessa questão do tempo destinado para cuidar da gente mesmo, né? Senão a gente acaba entrando numa atividade sedentária, muitas preocupações, aquilo vai trazendo uma toxicidade sobre as nossas vidas e nem sempre nós conseguimos digerir aquilo. Nós não fomos feitos para isso enquanto seres humanos, né? A dimensão social que foi bem abordada, a dimensão espiritual que eu aprecio muito também, são aspectos que precisam ser incentivados, valorizados. Isso não se faz na individualidade. Eu entendo que isso a gente constrói com o aporte, o suporte uns dos outros. E eu vejo que o CIAS se propõe a fazer isso bem e como órgão interinstitucional, ele tem os seus desafios, mas eu creio que a partir do apoio que a universidade também dará, nós avançaremos nesta área e o desejo que temos é que nosso trabalho seja um ambiente, um local e um conteúdo prazeroso. Quando nós nos alegramos com aquilo que nós fazemos, nós sentimos também que parte daquele nosso propósito de vida, que também foi mencionado em sua fala, se completa. Né? A pior coisa que tem é quando a gente sente na autoavaliação, que é natural, é intrínseca ao ser humano, quando a gente sente que todo o nosso esforço, toda a nossa transpiração, o tempo cedido, o investido, enfim, toda
toda a energia que a gente coloca em um sonho, em um projeto, acaba sendo caindo, sumindo entre os nossos dedos, caindo, enfim, se perdendo. E isso não é agradável, não é produtivo para nenhum de nós. Então, só deixo esse meu registro dizendo que este espírito de solidariedade é importante que nós possamos construir juntos, com todos os servidores daqui da universidade, independente da categoria, né, sejam eles pais, docentes, considerados, que a gente também procura sempre construir um ambiente de boas relações, isso faz parte, espero que assim seja com todos nós. E mais uma vez agradecendo, professora Tânia, porque foi muito positiva a sua fala. Tá? Assim, eu acho que não adianta apenas também a gente discutir e não criar essas condições. Então, aproveito a condição que estou, né, como gestor, para afirmar compromissos também, de que naquilo que nós precisamos fazer e que for possível, às vezes nós não temos as nossas mãos tão desamarradas assim, né? Mas naquilo que nós pudermos fazer enquanto gestão, nós queremos criar ambientes mais adequados, mais produtivos, mais felizes, que haja qualidade de vida no trabalho e fora dele. Porque se não for de uma forma completa, ampla, certamente deixa a desejar. Né? Um abraço também a todos os nossos colegas da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor, que eu sei que na responsabilidade interna da universidade tem colocado toda a sua energia, seu esforço para fazer acontecer e acontecer bem, né? Eu vejo aqui a Sara, que está nessa conexão, o Alex, que está nessa conexão, mas a gente também conhece todos os demais colegas que a gente confia e apoia, tá bom? Grande abraço a todos e eu vou ficar conectado mais um pouco, doutora Tânia, mas daqui a pouco estou com agenda externa, então vou aproveitar um pouquinho mais, mas daqui a pouquinho eu vou precisar sair, então já peço de antemão escusas pela necessidade de desconectar logo mais. Boa tarde a Ah, todos os colegas. muito bom te ouvir, Marcelo, e até eu estava conversando com a Alex e com a Sara, né? Fico à disposição, né, para depois a gente conversar, eles já sabem, né, um pouco que a gente estava falando de alguns projetos mesmo, porque o desafio é criar as pessoas, ser humano não é fácil. Nós, de perto, nós não somos fáceis. Vocês sabem que convivência, né, não é fácil. E nós temos altos ideais, mas como executar isso? Esse projeto mais solidário, de mais alto respeito e respeito mútuo, de comunicação, porque quando a gente vai para o terreno, né, das relações vivas, né, tem muitos, eu tenho ruídos, você tem ruídos, todos temos ruídos internos. E como acalma esses ruídos para a gente poder viver, para a gente poder dançar na vida, para a gente poder lidar com a nossa vida de um jeito em que a gente trabalha, tem família, tem, né, todas as coisas, essas agendas de cuidado. Então, viver é complexo. É simples, as pessoas falam assim, é simples, só que a gente complica. O ser humano tem uma capacidade, com esse córtex que a gente recebe, a gente tem uma capacidade de complicar, e aí a gente tem que aprender a descomplicar. Só que aprender a descomplicar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer o outro, eu tenho que aprender a ouvir. São habilidades socioemocionais espirituais. E trabalhar tudo isso a gente chama de tecnologias leves. Tem um nome, sabia? Chama tecnologias leves. E tem uma galera que está ensinando como fazer isso no ambiente de trabalho, para a gente. Sempre vai ter ruído, tá? Aqui, ser humano sempre vai ter ruído, mas como reduzir? Dá para reduzir o ruído, gente. Dá para a gente ter convivências melhores, dá para ter muito prazer no trabalho, sim. Mas, então, estamos à disposição. Eu queria botar aqui, gente, o meu Instagram, fazer propaganda. Posso fazer propaganda no meu Instagram? Eu tenho feito muito trabalho lá no Instagram.
Saúde Mental Integral, tá aqui no chat, ó. Aí vocês vão lá me visitar, eu acho que tem aí umas mais de 40 pessoas aqui hoje. Vão lá me visitar, mandem comentários também lá, né? Que às vezes aqui é o nosso tempo, né? Até que hoje, ó, tô bonitinha no tempo, viu, gente? Eu tô tão disciplinada. Vamos lá me visitar, vou ficar muito feliz de ver vocês lá no Instagram e vamos marcar Marcelo, Sara, Alex e quem mais quiser interagir comigo, tá? Estou à disposição aí. Tem mais um inscrito, tem a Irene, depois tem a Viviane. Ótimo, vamos ouvir o que vocês sentiram em relação a essa provocação da saúde integral. Bom, boa tarde a todos. Parabenizar ao DAS e ao CIAS, né, pela ação. Eu sou enfermeira também ali do campo de Erechim, sou da saúde. E parabenizar a Tânia também pelo um tema tão atual, né? Porque eu nunca percebi um ano de tantas pessoas adoecidas e ao mesmo tempo sem sintomas de doença, né? Eu tenho transtorno de ansiedade, relutei muito em tomar medicação, porque eu sou meio avessa à medicação, medo de criar dependência, mas chegou uma hora que a gente percebe que a medicação pode ser nossa amiga, né? E se ela está aí para nos ajudar e deixar a gente bem para conviver e passar por uns momentos difíceis, né? Por que não? Eu tenho uma irmã que há 3 anos foi diagnosticada com esquizofrenia, que sempre trabalhou na área da saúde e nunca apresentava sintomas. Né? E de 3 anos para cá, veio de uma forma tão aguda que ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E luta de tomar a medicação também, né? Então, assim, é preciso quebrar essas barreiras, né? E esses estigmas, essa cultura de que a gente procura médico para tudo, né? Para o coração, para o rim, para o fígado, para o osso que a gente quebra, para tudo. E por que a gente tem tanto preconceito, né? A cultura de ainda. Hoje a gente ouve dizer assim: ah, não vou procurar um psiquiatra porque eu sou louco. Não, a gente procura um psiquiatra e que bom que a gente possa ter condições de acessar um psiquiatra justamente para evitar a loucura, né? Para não chegar no limite da loucura, né? E se tem as medicações e a gente pode fazer uso dela e com acompanhamento, com segurança, né? Eu não falo de automedicação aqui, né? Pelo amor de Deus, e as pessoas que precisem procurem o profissional adequado para que possa ser acompanhado. Então, assim, ó, cuidar mais da nossa saúde mental, né? Não só do físico, né? Porque esse ano aí, esses últimos 2 anos aí foram bem difíceis e as doenças mentais aumentaram, suicídios, violência doméstica, alcoolismo e tudo isso gera doenças mentais, né? Transtornos, né? Então, obrigada, Tânia, e é isso, só deixar aqui que. Obrigada. Maravilha, Irene. Fala super importante, né? Tabu é muito grande ainda, muito, muito grande. E olha, Irene, você é enfermeira, eu vejo muito médico com tabu, tá? Infelizmente, as pessoas só vão buscar ajuda psicológica, ajuda integral. E eu não estou falando assim, cada um de vocês vai ter um meio de se balancear, mas a gente tem que ter coragem de ver as nossas necessidades, sabe? E às vezes a pessoa está num perrengue, como diz no Rio de Janeiro, está com muita dificuldade, está vendo que está fora do seu padrão, está muito ruim. E a pessoa fala ali, não, mas eu não vou. E aí a gente tem que ter essa humildade, sabe? Como você falou. Às vezes, então, eu aceito fazer uma quimioterapia. Vou ter que pagar o preço de ter queda do cabelo, mas eu não aceito tomar um remédio. E a pessoa tá cuspindo marimbondo, o marido, o filho, a esposa, o colega de trabalho, ele está sentindo a dor, mas ele não quer. Não, mas eu não vou aceitar, porque. E aí tem respostas prontas, né? Não, eu vou ficar dependente, porque você ouviu alguém dizer que vai ficar dependente, e tem muito tabu e desconhecimento. Então, isso que você falou
é muito importante. Obrigada por ter compartilhado. Boa tarde, vou entrar na sequência da inscrição. Obrigada, Tânia, CIAS, também faço parte desse Campus Erechim, do CIAS. Sempre que a gente pode estar acompanhando esse tipo de temática é muito relevante, né? Eu fiquei me imaginando em muitas falas, né? Em muitas das tuas falas, porque eu também passei por uma situação bem complicada no início da pandemia, um divórcio, uma mudança completa de situação, né? Que a gente sai daquele conforto. E é isso, sabe? Nós, às vezes, por comodismo, nós não saímos do nosso quadrado, né? A gente se percebe, se vê, não tá legal, você está vivendo uma vida tóxica ao lado de pessoas tóxicas que estão te violentando de uma maneira que você não se dá conta. Mas você não muda, você não sai do lugar, porque você tem medo do que vai encontrar, você tem, né, muito, muito medo das consequências dos seus atos. E chega numa situação que você consegue pensar, bom, eu não sou uma árvore, né? Então eu posso me mudar. E o enfrentamento, a gente sabe que para cada um é diferente, né? Todo mundo considera assim, ah, você é uma pessoa forte. Eu digo, até os fortes fraquejam, né? E a gente precisa passar pelo processo para chegar nisso. E essas terapias integrativas, né, essa parte de você olhar para as diversas áreas que constituem a saúde, né? Muitas pessoas falam em saúde, elas já saem pensando em alimentação, atividade física, médico, e o resto, né? Você falou bem da espiritualidade, eu acho que é uma das mais importantes, mas ninguém dá muita trela, né? Como a gente fala aqui. Então, me percebi no meio da sua fala, sabe? Quando eu comecei a buscar toda essa estrutura para me entender como ser humano e para poder ajudar outras pessoas que vinham, né? E poder me ajudar principalmente nesse processo, cara, foi sensacional, sabe? Você consegue perceber que existem outras possibilidades. E essa parte de nós nos entendermos como ser humano, né? E poder atuar como tal, e até para resolver os nossos problemas do dia a dia, né? Do trabalho, do colega, de ouvir. Muitas vezes a gente está, né? Tá todo mundo numa situação agora, né? Da pandemia, assim, todo mundo estressado, nervoso. E tem gente que fala assim: como é que você consegue manter a calma? Eu falo, gente, eu sei que para muitas pessoas foi a pior coisa que aconteceu, né? Foi a pandemia. Mas tudo tem um lado positivo, né? Eu lamento muitíssimo todas as doenças, as mortes, né? As perdas. Só que quem conseguiu viver isso de maneira mais intensa, percebeu que existem outros modos de viver, existem valores que a gente acaba se desgastando e não dá. Existem pequenas ações do dia a dia, como passar uma tarde comendo uma pipoca, assistindo um filme com o teu filho num dia de folga, que você não fazia, porque é sempre tudo muito corrido, né? E aí eu queria provocar, porque assim, nós vivemos 2 anos praticamente, né? Nós aqui da UFRS. Quando chegar março, são 2 anos que nós estamos afastados da presença física, né, no trabalho. A gente veio trabalhando talvez até mais de casa, né, por questões de ajuda, e nós nos adaptamos a isso agora, né, com o filho em casa, com, né, toda uma estrutura. E daqui a pouco nós estamos voltando. Então, eu até brinco com os colegas. A gente passou por um período de adaptação para sair do trabalho e montar o trabalho dentro de casa. E agora nós vamos passar por um outro processo, né? Fevereiro, de retorno. Como é que a gente se prepara, doutora Tânia, para isso, sabendo que isso vai afetar muito a qualidade de vida nossa? Porque um exemplo só. Aqui nós estamos no interior, né? O campus está no interior. A gente gasta, fica lá no intervalo do almoço, né? Então são 8 horas de trabalho, mas tem colegas que gastam 12 horas do dia entre o deslocamento, permanecer no campus e voltar para casa. Como é que a gente se organiza, sendo que agora está trabalhando às 8 horas, 9 às vezes, mas está em casa, está no conforto de poder ir mexer numa panela, né, mulherada? Fazer o almoço, cuidar um pouquinho da casa e cuidar do trabalho. E lá não tem como fazer isso. Como é que a gente se organiza agora para voltar, né? Como é que a gente pode ir cuidando da gente para não chegar lá em fevereiro e tomar um susto, assim, quando precisar? Pois então, eu achei muito legal, Viviane, o que você colocou, que assim,
as experiências com pandemônio pandêmico foram variadas. E tiveram pessoas que elas experimentaram paz até. Mais paz, tem pessoas que na hora do almoço levantavam as pernas para o ar, tomavam um banhinho, comiam uma comida fresquinha de casa, né? Não tinha que ficar indo para um fast food, para um, né? Esquentar comida, né? Aquecida que estava na geladeira, todo mundo na fila do micro-ondas. Teve gente que gostou do home office, mas tem gente que odiou. Então, a vida é mudança o tempo todo, e a gente vai ter que aprender a mudar o tempo todo. Então, de novo, vai ter mudança. Então, para alguns, a volta vai ser maravilhosa, porque tem uma mulher que enchia o saco dentro de casa, entendeu? Tinha criançada que, meu Deus, eu estou o tempo inteiro com essa criançada no meu. Entendeu? Para algumas pessoas, não, foi legal. Por uma medida, eu estou aprendendo a ficar um pouco mais com meus filhos, mas eu vou deixar também de. Ai, toda hora com os meus filhos. Eu até prefiro pegar um trânsito, porque para cada um foi uma experiência, não é, gente? Para cada pessoa foi uma experiência. Ficar dentro de casa, para algumas pessoas, foi torturante. Ela saber que daqui a pouco as pessoas não vão precisar, daqui a pouco, a máscara vai ser liberada. Quanta gente está celebrando a ideia de poder sair sem a máscara? Então, a adaptação vai ser diferente para cada pessoa, né? Então, eu tive que me adaptar ao home office, ai, que droga, agora eu vou ter que me adaptar de novo ao presencial. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quando a gente começa a ver o que eu estou aprendendo, mas de novo vai vir o desafio. O desafio não vai parar nunca, gente. Assim, ai, que coisa, mas podia estabilizar então assim, né? Para e deixa desse jeito. Mas para algumas pessoas, Viviane, parar e deixar desse jeito ia ser insuportável, não é, gente? Tem pessoas que não aguentam mais ficar em casa. Tem gente que gosta. Então vai ser desafio. O desafio continua, Viviane, de adaptação. Não é, gente? É verdade. É assim, é assim. É assim. Eu já vivi muitas dificuldades, né? Eu acho que assim, eu sou muito grata às dificuldades todas que eu já vivi, né? Então, eu já ganhei já vivi com um salário mínimo por muitos anos, já vivi sem geladeira. Provavelmente vocês já viveram perrengues, né? O carioca fala perrengue, né? Eu já vivi sem geladeira no Alto Verão do Rio por anos, fazendo faculdade de medicina. E isso foi hoje eu falo assim, gente, quantos anos isso passou? E eu falo, gente, como isso me fortaleceu? Como é que eu atravessei aquilo, né? Tinha dinheiro para ir até o dia 20 do mês e aí aparecia uma situação que eu conseguia um pouco mais de dinheiro para conseguir o resto do mês na faculdade. Então, essas dificuldades, quando você fortalece a tua espiritualidade, a sua saúde emocional, mas isso é uma agenda que a gente precisa querer ter abertura, porque se a gente fica pensando só a dificuldade, então, realmente é uma ciência, a ciência da reengenharia mental, né, de mudar padrão mental, de ressignificar, isso é uma coisa que requer aí realmente mudança da cultura, cuidado de saúde mental, espiritual. Alex, passo a bola porque eu não sei como é que tá as inscrições aqui no nosso tempo. Eu estou vendo aqui, a princípio não tem mais inscrições. Tem mais alguém que quer falar? Tem? Vamos ver aqui. O Elvis? Ah, desculpa aí, não vi. Pode falar, Elvis. Boa tarde a todos. Ah, Deixa eu desligar o do computador aqui, o áudio, senão ele vai dar. Todos estão me escutando bem? Baixinho, mas estamos ouvindo.
Vamos ver se eu consigo falar mais alto. Então. Ah, muito melhor. Então, vamos lá. Eu percebo que é uma palestra bastante motivacional e tem uma contribuição muito, muito objetiva para as diversas realidades, né? Mas penso que toda pessoa que enfrenta algum tipo de problema, ela tenha dificuldades em, em mudar os padrões por conta do sistema ele não ter uma orientação mais concreta, por não ter um acompanhamento, não ter um tratamento adequado, vamos colocar dessa forma. A contratação de profissionais para fazer esse acompanhamento, ela é cara. As organizações, de um modo geral, elas não têm esse propósito, não têm essa finalidade também, apesar de que o ambiente delas favoreceu e favorece a produção dessas dificuldades ao longo do tempo, né? Porque quando a gente fala de racionalidade, a gente fala de bem viver, de qualidade de vida, as organizações, de modo geral, em particular a universidade, eu tenho 40 anos de serviço, idealizada como um espaço de saber, de conhecimento superior e tudo mais, isso não é indicativo de caráter. E você vivencia todos os tipos, dos piores aos melhores caráteres dentro de uma organização. E a universidade, talvez pela inteligência privilegiada dos seus atores, talvez sejam os pontos mais extremos que você possa encontrar dentro dessa escala. Então, toda vez que você enfrenta um problema, você está órfão de qualquer tipo de assistência concreta, apesar dos esforços de colegas e apesar dos esforços que você possa ter recebido, né, apoio das pessoas. Eu vejo esse discurso que ele funciona muito bem para algumas situações, mas para outras não. E quando você aborda a integralidade, né, eu vejo isso com algumas preocupações, justamente por a gente saber que as estruturas, as dinâmicas que estão instaladas, elas não permitem a integralidade. Você está certo. E se nós formos somar tudo isso, né, como quebrar esse paradigma? Dentro da tua especialização, dentro da tua formação, você já conseguiu vislumbrar alguma vez essa quebra? Ou Então, o você que que acha que eu isso não tem percebo? jeito também? Não, o que que eu percebo? Primeiro que gratidão demais, Elvis, pela tua fala, porque o que que eu percebi na minha jornada como trabalhadora da saúde, né? Eu fiquei muitos anos no SUS, no Sistema Único de Saúde, tá? E aí eu fui trabalhar nas comunidades. E o que que eu percebia, Elvis? Que o sistema queria me colocar como médica, como alguém que tinha o poder do carimbo, e aí eu tinha que, em 15 minutos, atender alguém e fazer diagnósticos e carimbar. E a cada 15 minutos eu tinha um processo que é um processo tempos modernos, como você falou, né? O sistema capitalista ou socialista, os sistemas de um modo geral, eles não estão estruturados para a liberdade e nem para a visão mais profunda, o encontro, tá? O encontro humano, que tem uma escuta ampliada, que tem um diálogo ampliado. Não está, não está, porque isso é estrutural do humano. O humano ainda, ele tem interesses de dominação muito grandes, funcionamentos muito rígidos. E o que que eu observei no campo do desafio de ser médica? E eu sempre, se eu tenho fotos, assim, eu tenho muita felicidade de ver que a visão espiritual, quando eu falo espiritual, é assim, quais são os meus valores? Quais são os meus inegociáveis? E isso tem que estar muito forte para a gente atravessar essa vida. Não é fácil, porque aí
por exemplo, aí eu fui ser médica de família, fiz saúde pública, fui ser médica de família dentro da comunidade. E qual era o princípio lá da medicina de família? Assim como tem o princípio da universidade, toda missão, visão, valores. E que a gente vê que na hora da prática, você tem um monte de coisas que engessam e quando você vê, você não consegue fazer. Então, eu falava assim, por exemplo, dentro da missão, visão e valores da saúde da família, tem o trabalho na comunidade. Isso é um princípio do trabalho do médico de família. E eu tinha que lutar muito para estar na comunidade, para fazer grupos, para fazer um diagnóstico estratégico situacional e ver que tinha adolescentes em situação de vulnerabilidade, gestantes, adolescentes, e eu brigar porque tinha lá previsto grupos na comunidade. Não queriam me deixar fazer isso. Não queriam me deixar fazer isso. Não, doutora, a senhora tem que estar dentro da sala prescrevendo. E eu tive que brigar. Eu fiquei 10 anos no SUS, na linha de frente, trabalhando 40 horas. Não era fácil. Mas todo dia, talvez porque eu acredito sim que a visão espiritual, nosso fortalecimento espiritual, é a base para eu atravessar. É a base. Até para a saúde social, para eu entender assim. Esse gerente, ele me boicotava. Os gerentes me boicotavam. Eles bloqueavam, botavam o paciente no dia que eu tinha que fazer visita, no dia que eu tinha que fazer grupo. E aí eu falava assim, peraí, tá bom, eu vou lá falar com ele, como é que eu não vou ser violenta? Falava, olha, fulano, eu tenho um grupo marcado na comunidade com os adolescentes, eles estão lá, tem 40 adolescentes me esperando. Ah, mas doutora, tem um monte de saguão, tá cheio de gente. Não tem problema, nós duas vamos lá no saguão falar com as pessoas. Eu vou explicar: olha, tem 40 adolescentes, houve um erro. Então, gente, isso é fácil? Fazer isso uma vez, 2, 3, 4, 10. Eu fiquei 10 anos trabalhando no SUS. É difícil pra caramba. Pra caramba. Mas quando. Por que eu acho que essa visão de espiritualidade é isso? Esse propósito. Qual é o meu propósito? Aí eu falava assim: o que acontece com a maior parte dos meus amigos médicos? Tem medo de demissão. Gente, eu fiz uma faculdade que eu conseguia. Eu era. Por quê? Isso tem a ver com você se empoderar. Né? Eu sou filha de porteiro, que entrei numa universidade pública, consegui fazer 6 anos numa universidade com um salário mínimo. Quando eu me formei, eu falei, eu tenho um propósito. E eu não vou ter medo, porque se eu passei 6 anos, e vocês também passaram por muitas dificuldades na história de vocês, só que o quanto que vocês se apropriam disso e falar assim, isso daqui é o meu negociável. Não vai ser fácil. E aí, depois, quando eu saí desse trabalho, que ficou dentro da comunidade, só comunidade difícil, Paraisópolis, Costa Barros, no Rio de Janeiro, que é perto da Pravuna, tá? Então, assim, quando eu saí disso, falei, agora eu quero trabalhar em outro cenário, porque eu comecei a ver que o SUS ficou insustentável para mim, porque aí não dava mais, né, para negociar, porque até um período eu conseguia negociar. Chega eu falei, não, eu vou circular em outros lugares. Então, é essa questão de você fazer a mudança e manter a essência. Então, por exemplo, essa questão, hoje, eu tenho um trabalho super híbrido, porque eu gosto de me comunicar. O que eu percebi? Eu gosto de me comunicar. E eu faço esse trabalho já há anos agora nas organizações. Ninguém construiu esse trabalho para mim. Ninguém abriu esse espaço para mim. Ninguém abre espaço para ninguém. É você que tem que ter muito forte isso, se ver nas situações e falar, mas por onde eu quero, como eu vou me posicionar? Isso é realmente trabalho, saúde mental, terapia, né? Se ver nas situações, porque senão quando você vê, você se rendeu. Não é fácil, né? A sua pergunta, assistência psiquiátrica no Brasil é ruim pra caramba. No mundo é ruim, no Brasil então nem se fala. Mas você tem que lutar pelos seus direitos. Quantas vezes eu estava com pacientes em surto no Paraisópolis, que eu ligava para o bendito médico do pronto-socorro, eu ligava, falava assim, olha, eu estou aqui com um paciente que realmente está surtando, está quebrando tudo, a gente medicou ele porque a família está aqui, não sabe o que faz, por favor,
procure uma internação para esse paciente, porque ele já bateu aí, você deu alta. A gente fazia o contato, batia lá, eles davam alta. Aí vinha o familiar no dia seguinte falando, doutora, o que eu faço? Ela está fugindo de casa. Aí você tem que, de novo, pela terceira vez, fazer a mesma coisa e falar assim, se você não ficar com o paciente aqui, eu vou chamar o SPTV. Entendeu, colega? Seguinte, fácil? Não é fácil. Aí você fica com raiva. O outro lá está no plantão, modo automático. Não quero ficar com o paciente, me dê problema. As pessoas são difíceis, não é fácil. Mas é legal quando você fala assim, poxa, eu estou no serviço e eu estou mantendo. Fácil não é. Então, assim, é um processo mesmo de olhar, vai ter gente que, muita gente que não tem consciência espiritual, social, não tem fraternidade, não tem. Não tem. E a gente tem que construir, ensinar quantas pessoas, e eu sei, eu fico feliz disso, porque quando eu comecei a minha carreira, ninguém me falava que depois de 23 anos ia dar certo. Ninguém falou que ia dar certo. Agora, depois de 23 anos, as pessoas falam assim, que legal, e aí dá até esperança. Mas não é fácil, tem uma estrutura imensa. Mas algumas pessoas se afetam. Então, quando eu acabar a minha jornada, eu vou estar feliz. Eu estou vivendo. Então, não é só... Eu entendo isso que você falou, Elvis. Esse motivacional não é vazio. Eu estou falando para vocês porque não é fácil mesmo. Mas eu acho que é o único caminho de, quando a gente fechar os olhos, a gente falar assim, pô, eu cresci nesse processo. Né? É muito do que eu acredito, tá? Assim, talvez porque a minha história eu fui provando, mas ninguém me deu garantia de que ia dar certo. E ainda tem muita coisa. O sistema de saúde, saúde mental, mas eu sou trabalhadora da saúde mental. Do que depender de mim, alguma coisa eu vou afetar, eu vou ajudar, eu vou colaborar. No que tocar na minha mão, eu vou favorecer. Resolver a situação toda, eu não vou. Não vou mesmo, mas eu fico feliz que aquilo que eu toco, eu favoreço de alguma maneira. E aí eu fico feliz, eu fico satisfeita, entendeu? Porque eu não vou conseguir resolver tudo, eu não vou conseguir. Profundo, né, gente? Não é fácil, não. Mais alguém? A gente, ó, é papo para Mar de Metro. Não sou mineira, não. Sou filha de mineiro com sergipano. Mas, sem dúvida, são muitas questões, né? Sem dúvida. Sara, Alex, mais alguém? A gente pode... E vão se conectar comigo, tá bom? Vou ficar muito feliz de vocês se conectarem lá no meu Instagram, ver que vocês entraram lá para ver as coisas que eu também estou falando por lá. Vamos sim. Assim, a princípio não tem mais ninguém no chat aqui, acho que não tem nenhuma pergunta. Tânia, eu só quero agradecer em nome aqui da Atenção ao Servidor, em nome da universidade, né, a tua atenção conosco aqui. E já que tu fez o convite de novos projetos e tal, a gente vai voltar a conversar sobre isso, né, para no futuro implementar algo na universidade, né, também. E, e dizer que a tua fala tocou muito no aspecto de ter um gatilho, né, de pensar mais na nossa saúde, né, porque às vezes a gente está no seguir o fluxo, né. Então a vida vai, a vida segue e parece que a gente não tem tempo para olhar para a gente, né? Então, eu acho que se ela ficou uma mensagem, vou falar por mim, né, nesse sentido, é o sentido de olhar mais para nós, né? E ver o que podemos fazer para a gente. Então, pensar na vida da gente, nos nossos hábitos e o que podemos melhorar, né?
Também eu quero agradecer a todos que participaram, né, do evento aqui. Muito obrigado a todos. E, Tânia, eu passo a palavra para ti. De repente, quer fazer um fechamento, uma palavra final? Acho que é isso. Gratidão a vocês por estarem aqui, por terem me escutado, interagido, e não é um desafio que a gente precisa saber que a gente não está pronto. Eu mesma estou me reconstruindo de verdade, assim, a cada encontro e expandindo. A pandemia mostrou que a nossa vida está ali, na verdade, sempre a nossa vida, ela, né, é tão, né, fugaz, mas como é que a gente pode viver uma vida melhor, né? Então, como é que a gente pode viver outras cenas da nossa vida? E isso tem a ver com abertura para querer aprender, tá bom? Basicamente é gratidão mesmo por poder estar aqui fazendo o que eu mais gosto. Adoro atender pessoas, mas o que eu mais gosto e o que eu gostaria muito é de estar no encontro humano mesmo, sabe? Presencial. Mas eu acho que o virtual me ensinou muito de como a gente se conecta, a gente afeta e é afetado, né? Também no virtual. Então é gratidão mesmo por vocês estarem aqui, terem me convidado, né? Ao que é. E é isso, quero outros encontros, tá? Que legal, ficamos felizes aí.